Olá, boa tarde. Aqui é a psicóloga Adriana Luna. Estamos no Janeiro Branco com a Luna e vamos falar hoje de um tema muito interessante, certo? O nosso tema de hoje é justamente fui parar num psicólogo. Olha que tema curioso. Hoje nós vamos ver um pouquinho de como é o trabalho do psicólogo, como que é a psicologia como ciência e profissão. Ok, gente? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, certo? Primeiro eu vou me apresentar, porque muitas vezes alguns de vocês estão assistindo pela primeira vez. Então, eu sou a psicóloga Adriana Luna, eu sou pernambucana, nasci lá no Recife e moro aqui no Paraná, na cidade de Campo Mourão. Sou psicóloga clínica e psicóloga educacional. Atendo online, mulheres preferencialmente, porque o meu propósito é justamente ajudar mulheres a ter uma melhoria em sua qualidade de vida e também dos seus relacionamentos, ter relacionamentos mais saudáveis e mais leves consigo mesmo e com as suas famílias. Ah, minha mãe entrou. Um beijo, maninha. Gente, minha mãe é uma fofa. Vocês precisam conhecer. Então, ela tá lá no Recife. Morro de saudades. Então, gente, hoje nós vamos falar justamente de como que é o trabalho do psicólogo, certo? Porque existe, às vezes, muita fantasia de como que é isso aí. Como é feito, ok? E daí, começando do começo, vamos começar falando do porquê dessa campanha. Janeiro Branco é uma... Oi, Jana, tudo bom? Bem-vinda. Janeiro Branco é uma campanha que é feita no mês de janeiro e é no estilo do Outubro Rosa, no estilo do Novembro Azul, onde os profissionais de saúde... Boa tarde, Jana. Os profissionais de saúde, eles buscam mostrar o valor que tem o autocuidado e o cuidado com relação à saúde mental. Assim como a gente vê que a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar do nosso lado espiritual, nós precisamos também cuidar do emocional, certo? Da nossa saúde mental. E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito bem amplo de bem-estar, certo? De saúde mental como bem-estar, digo. Então, a saúde mental para a Organização Mundial de Saúde é justamente que é um estado completo de bem-estar físico, mental, espiritual, certo? Intelectual, social. Então, é bem amplo. Daí, requer que a gente cuide de todas essas esferas, ok? E a gente pensa assim, então, se é importante cuidar da saúde mental, como que a gente cuida? No dia a dia, porque quem assistiu as duas outras lives, eu falei anteriormente que existem fatores que ajudam na nossa saúde mental e existem fatores que prejudicam na nossa saúde mental, certo? Mas aí... por que eu trouxe como tema, né, para falar no papel do psicólogo, como é que ele exerce o papel dele, como é que ele atua, né, como é que o psicólogo atua, eu coloquei esse título, Fui Parar no Psicólogo. Então, quem viu, né, a imagem que eu coloquei lá nas redes sociais, nas mídias, viu que eu coloquei que eu acho engraçada essa expressão. Por que eu acho engraçada? Eu sempre que escuto isso, me lembro de uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando eu era ainda estudante de psicologia. Eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, tinha uma conhecida minha, uma colega minha, não era uma colega de turma, era uma amiga, certo? Ela sempre me contava sobre o relacionamento amoroso dela, das brigas com o namorado dela, era do tipo de namoro que brigava bastante, e ela sempre me contava, e aí, uma certa feita, eu encontrei com ela, e ela me contou, né, mais uma briga, e daí no meio que ela estava contando, né, fazendo esse relato e tal, e aconteceu isso e tal, e aí ela falou assim, que falou bem assim pra ele:
por sua causa, eu fui parar no psicólogo. Aí eu levei aquele susto, aí eu disse, foi mesmo, fulana? Aí ela disse, menina, eu não converso contigo. Aí eu achei tão engraçado, porque eu era estudante de psicologia, eu estava terminando e eu levei aquele susto, porque aí ela já estava me vendo como psicóloga e ela já estava achando que estava fazendo terapia. Então, eu até brinquei com ela e disse, então da próxima vez eu vou cobrar os honorários. E aí a gente riu, né? E sempre que acontece de escutar essa frase, né? Fui parar no psicólogo. Aí eu lembro dessa historinha que aconteceu comigo quando eu era acadêmica ainda. Certo, gente? Então, isso também me faz pensar, né? E eu, geralmente, quando eu escuto alguma coisa, eu imagino, sabe? Vem uma imagem na minha cabeça e aí esse fui parar no psicólogo é como se a pessoa acumulou tantos problemas, tantas dificuldades, que ela se misturou com todas aquelas dificuldades, ela se perdeu e ela ficou como se fosse uma bola. E essa bola vai rolando, vai rolando, vai rolando, e aí, a uma certa altura, essa bola vai parar na frente do psicólogo. Seja porque alguém empurrou a bola, né? Vai lá, só tem jeito lá no psicólogo. Ou então porque a bola foi rolando e um belo dia chegou lá no psicólogo. Então eu sempre acabo pensando nessas duas coisas. Eu lembro da historinha e penso nessa imagem mental da gente virar um bolo de problemas e se misturar com tudo isso e não se encontrar mais, sabe? Então eu acho importante a gente pensar que nós não precisamos chegar no nível de ficar tão perdidos nos nossos problemas. Problemas todos nós temos, problemas sempre vamos ter. Mas o que acontece? Às vezes a gente só toma uma providência quando a coisa já está no nível altíssimo, sabe? Então a Jana está falando aqui, Adri, seria bom que o nosso sistema de saúde fizesse mais pessoas indo parar no psicólogo. Isso, Jana, seria tão bom, seria maravilhoso. Olha, dói no meu coração quando eu escuto assim, tô na fila do SUS esperando para ser atendido e não tem psicólogo. Tinha que ter, gente, tinha que ter, porque a saúde mental, ela é um bem tão precioso, mas tão precioso que nem eu falei outro dia, sem saúde mental a gente não tem saúde, sabe? A cabeça da gente, se ela não tá boa, o que é que vai estar bom? O sofrimento mental faz tudo ficar ruim. Vamos pensar, por exemplo, a pessoa que está vivendo um luto, ela está vivendo um luto, ela está sofrendo, a cabeça dela está a mil. Então, ela pode estar com todas as taxas de açúcar, né? Todas as taxas das substâncias que tem no organismo, tudo em dia. Os hormônios, ela pode estar com a saúde mais perfeita do mundo, mas ela não está bem. Ela precisa elaborar o luto, ela precisa chorar, ela precisa às vezes compartilhar. Isso só pode ser feito com psicólogo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a pessoa precisa elaborar, seja onde for, sabe? Agora, muitas vezes acontece de que sozinha a pessoa não consegue sair daquele problema, ver outras possibilidades ou simplesmente se sentir acolhida, escutada. Então, essa é a grande diferença, sabe? Então, o psicólogo, ele realmente ajuda as pessoas, né? Então, olha, a minha mãe tá dizendo, verdade, filha, quando a cabeça não tá boa, o corpo padece. Exatamente. O corpo padece. Tanto é que existem as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas nada mais são do que, sabe, a gente fica engolindo as emoções, a gente, em vez de expressar, de tentar compreendê-las, de saber gerenciar essas emoções, aí o que acontece? A gente engole raiva, a gente engole culpa, a gente não perdoa, não se perdoa e a gente vai vivendo, e isso é bem difícil, tá? Se não me engano, entrou a Eliane aí, um beijo, Eliane. Então, gente, o que é que vai acontecendo? A gente vai ficando bem sobrecarregado e nós precisamos gerenciar essas emoções, nós precisamos aprender
a nos conhecer. Então, a base da psicoterapia, que é um dos principais instrumentos, não é o único, gente, mas é um dos principais instrumentos do psicólogo clínico, é a psicoterapia. Mas existem milhares de serviços, daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso, certo? Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar, ainda dentro desse exemplo do fui parar no psicólogo, o que a gente pode perceber na visão de quem fala isso? É como se fosse assim, o fim da linha, sabe? O fim da linha. Eu fui parar no médico de quê? De louco. Então, às vezes existe ainda muito na sociedade essa associação do profissional de saúde mental como médico de louco. E ninguém quer ser taxado como louco, porque afinal de contas, o preconceito com as pessoas que sofrem de transtornos mentais, de doença mental mesmo, né? As psicoses. Então, é muito grande, muito grande. O louco, ele era encarcerado, preso, muitas vezes torturado. A gente sabe histórias horríveis sobre como era a psiquiatria antigamente, né? Os manicômios. Isso é muito ruim. Deixa eu ver aqui o comentário da Jana. Só digo uma coisa, ir para um psicólogo é o começo de uma vida com plenitude. Isso, Jana. É fantástico. E digo mais, nós psicólogos também vamos no psicólogo, sabe? É bom, é necessário. E isso, hoje você tem essa clareza. Só quem vai é que pode quebrar o preconceito de ver como que é, né? E ver como a pessoa muda, como se transforma. É muito bom a gente ter uma ajuda profissional. E aí, onde eu ia chegar, como eu estava falando, na questão lá da loucura, né? Essa associação com a loucura, então as pessoas ficam o quê? Com vergonha de dizer assim, eu tenho psicóloga, tal hora eu vou na psicóloga. Eu tenho... Isso às vezes é quebrado. Oi, Rose, tudo bom? A Roseli, minha amiga lá do Recife, entrou. Então, um beijo pra você, querida. Então, o que acontece? As pessoas ficam pensando dessa maneira, do que é que o outro vai dizer se eu estiver indo no psicólogo. Vão pensar que eu sou a pessoa mais problemática do mundo. Então, são essas limitações, essas crenças aí, esse olhar do outro e ainda muito a associação com a questão da loucura, sabe? Mas eu digo a vocês, não é nada disso, não tem nada a ver, tá? E isso é extraído do senso comum. O que é o senso comum? É uma coisa, vamos dizer assim, um conceito que é difundido sem fundamento, sem conhecimento, cheio de preconceitos. Vou dar um exemplo de senso comum para que vocês percebam como é. Quando se diz assim, todo homem é igual, homem nenhum presta. Isso é senso comum, gente. Porque se a gente for olhar, por causa de 1, 2 ou 3, pode até ter bastante, mas não são todos. A gente não pode taxar. O ser humano, ele era um ser humano. Oi, Maria Lúcia, seja bem-vinda. Então, o ser humano, ele é múltiplo. O ser humano, ele não pode ser dito assim, todo mundo é desse jeito. Aí assim, toda mulher é assim, toda mãe é assado, todo pai é desse jeito, todo filho é desobediente. Não é, gente, não é. Então, isso vem do senso comum. É por isso que uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade é que senso comum é senso comum, ciência é ciência. E a psicologia, ela é justamente ciência e profissão, tá? Antes dela ser profissão, ela já é ciência. A psicologia, falando bem brevemente, aqui no Brasil, ela tem, acho que 59 anos, salvo engano. Foi em 62 que foi reconhecido, registrado, regulamentado, né? Nós temos o Conselho Federal de Psicologia, que assim, normatiza a nossa profissão para que haja todos os cuidados com o ser humano e com que é o nosso objeto de estudo, que é o comportamento, certo? Então, só que a psicologia, ela já existe, desde a antiguidade, porque acredito que todos vocês aí já ouviram falar dos filósofos gregos, né? Aristóteles,
Platão, lá na Grécia Antiga já se falava em psicologia, inclusive a própria palavra psicologia vem da origem grega, certo? Psique e logos. Então, psique, que significa alma, e logos, que significa estudo, ciência. Então, a ciência que estuda a alma, ou a mente, certo? Isso aí é um debate científico. Então, gente, o símbolo da psicologia é uma letra grega, a letra psi, que é na forma de um garfinho, vocês já devem ter visto por aí. Então é interessante como é uma ciência ao mesmo tempo tão antiga, vem lá da antiguidade, e é tão atual, e ela se renova, e ela é uma ciência apaixonante. Eu sou formada há 22 anos e digo a vocês que nesses 20 anos a psicologia é outra, muito mais renovada, muito mais aberta. Hoje nós conseguimos ajudar muito mais, sabe? Então, a minha alegria é que, assim, eu fui uma estudante de psicologia apaixonada. Minha mãe tá aí na live, ela tá de prova pra dizer pra vocês. Eu sempre estudei, assim, com o maior amor, porque eu me descobri no curso, sabe? Eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, passaram todos esses anos e eu tenho visto os progressos, os avanços científicos. A gente precisa estar sempre se atualizando, e agora na era digital, olha como tem essa proximidade, olha como nós podemos estar perto de toda a população. Então, isso, Jana, pois é, tenho 46 anos, Jana, mas o que acontece? Terminei com 24, certo? E aí passaram-se esses 22 anos e estamos aí, firmes e fortes, amando cada vez mais a psicologia. E olha, é conhecimento e mais conhecimento é inesgotável, é isso que é bom. A gente nunca sabe tudo, porque quanto mais a gente estuda, aí tem coisa nova e as coisas mudam, ela é muito dinâmica, sabe? Então, a psicologia, ela se volta para o cuidado com relação a essa saúde mental, a esse todo do indivíduo, sabe? Então, veja só, enquanto o senso comum entra a minha sogra querida, um beijo. Então, como as pessoas muitas vezes buscam os conhecimentos ali no senso comum, quer ver um exemplo? A autoajuda. O que eu penso da autoajuda? Oi, Martinha, tudo bom? A autoajuda, ela não é de todo desprezível, tá? Existem algumas coisas ali que podem ajudar, mas ela não é suficiente. Por quê? Porque pressupõe que a pessoa sozinha, ela vai conseguir superar os problemas. E nem sempre é assim, gente. Por quê? Porque existem vários níveis de dificuldades na vida da pessoa. Então, minha mãe tá falando aí, verdade, fez outra graduação, mas sempre apaixonada pela psicologia, muito competente, estudiosa e disciplinada. Oh, obrigada, mãe. Então, até quis fazer outra profissão, tudo mais, mas a minha paixão é a psicologia, não tem jeito. Então, gente, o que acontece? Eu falei pra Martinha, oi, Martinha, um beijo. Então, o que acontece, gente? A gente vai, né, vendo que se a autoajuda fosse suficiente, não se venderia tantos livros assim. Ela é insuficiente, ela parece que aí assim, o vendedor faz um livro, daqui a pouco já vira 3 livros e 4 e os títulos vão variando, sabe, assim, com coisas muito parecidas, certo? E acaba no vazio, porque muitas vezes até tentam imitar alguma coisa do conhecimento científico, mas não tem base, ok? E outra coisa, tem algo chamado teoria e tem algo chamado prática. Escrever, falar, muitas vezes é fácil, mas colocar em ações, né? Para que aconteça a mudança, então muitas vezes não vai ser só lendo um livro que você vai conseguir.
Tá, tem pessoas que às vezes lendo um livro se beneficiam, por isso que eu não digo assim, porque existe no nosso, eu tô colocando isso, porque existe entre nós psicólogos, a classe, né, os psicólogos, eles não gostam da autoajuda, né, acham um lixo, e eu acho assim, que às vezes muitos clientes meus falam pra mim, eu tô lendo tal livro, aprendi tal coisa, eu acho importante que eles tragam o que eles leem, eu acho importante que eles tragam o que eles estão absorvendo, né? Porque eles estão buscando essa ajuda de alguma maneira, eles querem realmente melhorar de vida. Todo mundo quer uma qualidade de vida, gente. Então, eu acho que não ajuda a gente ter a postura de dizer assim, isso não serve, isso não sei o quê. Talvez sejam opiniões particulares. Um não gosta, outro tá, né? Não, realmente não é minha leitura preferida. Inclusive, o que eu mais leio, livros técnicos, livros científicos, certo? Mas não é uma questão da gente ter esse preconceito e dizer isso sim, isso não. Porém, ter sempre em mente que existe um mercado da autoajuda. E o mercado da autoajuda quer o quê? Lucrar, vender cada vez mais. Então, eu sei de pessoas que têm centenas de livros de autoajuda e elas não conseguem se ajudar, porque não vai ser nesse contexto, entendeu? Aí, como que é o trabalho do psicólogo? Como é que ele faz, né? É igual a conversar com um amigo? Não, também não é igual a conversar com um amigo, certo? Então, deixa eu ver aqui, apareceu um comentáriozinho, tem o da minha sogra ali na frente, já não tô conseguindo ver mais, acho que tá dizendo que eu sou guerreira. E muito obrigada, minha sogra, sou mesmo. Tem todo um autoconhecimento do cliente, mas tem que haver o olhar do terapeuta para estar nos ajudando e dando suporte. Isso, Rose. Então, minha amiga aqui fez uma colocação muito boa, né? Que o cliente é ele que sabe dele. O autoconhecimento, inclusive, a base da psicoterapia é o autoconhecimento, certo? Nós sempre vamos partir dele e nós sempre vamos estar voltando para ele, ok? Mas não é só isso, não é só o autoconhecimento, tá? Então, o que é que vai acontecer? A gente precisa ter essa diferença de que não é como conversar com um amigo, não. Porque o amigo, digamos que você chega no seu amigo e você oi, Lúcia, Lúcia, você, tudo bom? Ah, que legal, eu vi ver a história e não sabia quem era. Um beijo pra você, Lúcia, querida. Então, gente, o que acontece? Conversar com um amigo é muito diferente de conversar com um psicólogo. Quando você conversa com seu amigo, muitas vezes o seu amigo, ele vai te ouvir e ele vai te dar um conselho. E esse conselho vai ser baseado no ponto de vista dele, que muitas vezes o que é bom para ele não vai ser bom para você. O amigo vai estar muitas vezes julgando você, às vezes até sem querer, sabe, gente? Acontece isso. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem pessoas que vão compartilhar, que estão se sentindo mal, que estão se sentindo feias, que estão tristes, que não estão vendo sentido na vida. Aí o amigo vai dizer assim, que nada, vamos sair, vamos beber, que nada, é só você fazer assim assado. Aí minimiza aquilo, né? Então, a começar daí, a gente vê que pode até haver boa intenção, mas termina que até atrapalha, sabe? Então, a amizade é bom. Sempre contem com seus amigos. Eu tenho meus amigos, é muito gostoso, é importantíssimo, é algo salutar na nossa vida a gente ter amigos. Mas, gente, tem tipos de problemas que a gente precisa buscar ajuda profissional e é isso que eu tô pontuando aqui. Uma coisa é a relação de amizade, outra coisa é a relação profissional. E isso não pode se misturar, sabe? A relação profissional é justamente quando você tem essa, por exemplo, você estabelece uma aliança terapêutica, você tem exatamente assim, tem a aliança terapêutica, você faz uma avaliação clínica, certo? Tem uma mosquinha aqui, gente, que atrapalhou, mas tudo bem, tudo continua. Então, gente, o que acontece? Os instrumentos usados pelo psicólogo, né, justamente que diferencia completamente de uma relação de amizade,
A escuta, o amigo ele não vai ter a escuta, o amigo, ele até, por mais que ele te ame, por mais que ele queira te ajudar, ele muitas vezes nem te ouvir, ele vai conseguir. Não é porque ele não quer, é que ele não foi treinado muitas vezes para ouvir, certo? Então, e a escuta, ela é tão necessária, ela precisa ser tão presente na nossa vida, sabe? Ela é um dos primeiros sentidos que nós temos. Oi, Manuela, tudo bom? Então, é um dos primeiros sentidos que a gente tem na nossa existência e é um dos últimos que a gente perde também, tá? Então, mas a escuta clínica, ela é diferenciada. A escuta clínica, ela não tem julgamento. A escuta clínica, ela tem um distanciamento ideal, sabe? É uma proximidade que ao mesmo tempo ela não é próxima. E isso requer técnica, isso requer base científica, entenderam? Então, a empatia, saber se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, um amigo ou parente seu que quer te ajudar, te dando conselho, às vezes ele não vai se colocar exatamente no teu lugar, certo? Ou ele vai se colocar e ele é ele e você é você, certo? Então, por isso que, na verdade, o psicólogo, ele orienta, mas ele não vai aconselhar. Ele dá uma orientação dos caminhos possíveis, certo? Mas a decisão é sempre da pessoa, não é... A coisa é muito cuidadosa, porque é a pessoa que precisa, é ela quem sabe da vida dela. Ela precisa ver a si mesma, nessa busca, nesse autoconhecimento, na transformação que ela deseja para a vida dela. E essa transformação vai sendo trabalhada na relação terapêutica, certo? Então, tem a questão do compromisso, tem a questão da escuta, tem a questão de como está sendo a avaliação. E eu digo assim, para cada cliente existe o psicólogo ideal, né? Na verdade, assim, porque ninguém vai agradar todo mundo e ninguém precisa atender a todo tipo de pessoa. Cada um acaba que tem mais empatia com determinado público, tem mais facilidade de ajudar determinados tipos de pessoas, entende? Seja porque estudou muito mais aquilo, seja pelo que for, são vários motivos que apontam e também tem as características, às vezes, de se identificar. Porque, às vezes, aquele profissional não sei se já aconteceu de vocês recomendarem um médico para alguém e esse alguém que foi lá disse assim, você achou que era tão grande coisa, para mim não foi nada demais, ou até, às vezes, não foi bom, entende? Então, aí, a gente vê como é variável essa questão de cada um é cada um. As pessoas são muito diferentes, gente. Então, gente, existe essa questão desse preconceito, existe essa questão desse, não vou no psicólogo não, porque isso é sinal de fraqueza. Não vou no psicólogo não, porque vai mostrar que eu não tô bem. E vivemos numa sociedade que a gente tem que estar bem. Vivemos numa sociedade que tem que mostrar que tá todo mundo feliz, ninguém pode chorar, ninguém pode, sabe, se lamentar. Então veja como sofrem as pessoas com depressão, as pessoas com ansiedade, sabe, assim, transtornos que às vezes realmente incapacitam, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue cuidar de si mesma, nem de alguém com a qual ela tem responsabilidade, certo, gente? Então, nós psicólogos, nós trabalhamos sim com indivíduos que têm transtornos mentais, sejam eles leves, sejam eles moderados ou até graves. Nós trabalhamos sim, mas não é só isso o nosso objeto de estudo, na verdade é o ser humano, Então, e o ser humano, ele, antes de tudo, ele é portador de um transtorno ou não, porque é o que a gente chama o indivíduo normotípico. Ele não tem nada assim, não necessariamente um transtorno, mas ele quer se desenvolver, ele quer se conhecer, e quanto mais a gente se conhece, mais a gente se desenvolve. Hoje em dia, por exemplo, tem na perspectiva da psicologia positiva, né? É o estudo científico da felicidade, gente.
É como a gente pode ser feliz, como a gente pode, porque nós temos recursos internos para enfrentar as adversidades da vida, certo? Só que muitas vezes a gente desconhece esses recursos internos. Quer ver uma coisa? Muitas vezes quando a gente passa por uma turbulência na nossa vida, quando aquela turbulência se acalma, aí você para e diz assim, nossa, eu não sabia que eu era tão forte. Nossa, eu não sabia que eu ia passar por isso tão bem. Então, significa que ali, ó, você sofrendo, você descobriu em você uma força tua, entendeu? Então, isso naturalmente... Oi, Lohane, tudo bom? Então, isso naturalmente você vai descobrindo, ou no processo de psicoterapia, você também pode descobrir essas forças, né, de caráter que você tem ali para desenvolver, para utilizar, sabe? Então, é desse jeito, gente. Tem todo... O importante, o nosso objeto de estudo é o comportamento humano. O nosso objeto de estudo é o ser humano, com toda a complexidade, com todas as suas peculiaridades. E aí pensem como é interessante e ao mesmo tempo desafiador, porque não existe uma pessoa igual a outra. Cada um de nós somos únicos. Então, o que acontece? Não tem receita de bolo, não tem receita pronta. Eu acho incrível, eu acho apaixonante isso, que cada relação terapêutica, ela é única também. A gente desenvolve de uma determinada maneira, sabe? Mas com diferenciais em cada uma. E como também o tempo do cliente ou paciente, conforme queira, né? Para mim tanto faz, isso não faz diferença se a gente chama de cliente, se a gente chama de paciente. Tem gente que faz uma celeuma com isso, eu não vejo problema, né? Mas o que é que eu vejo? Que o importante é quando a gente enxerga o ser humano. O importante é quando a gente enxerga de que maneira a gente vai ajudar essa pessoa a se enxergar, a enxergar as forças que ela tem, a conseguir se estabilizar quando é esse o caso, ou quando não é esse o caso, que nem eu falei, não é só no sofrimento que se procura o psicólogo, é também por um momento da vida. Às vezes você está num período que você passa por uma adaptação. Às vezes você... não é que... Às vezes a perda, até ontem eu citei isso, às vezes a gente sofre uma perda, não é só a perda de uma pessoa. Às vezes a gente perde, a gente muda de lugar, né? Às vezes a gente muda radicalmente. Isso até aconteceu comigo, porque, por exemplo, eu vim do Nordeste e moro no Sul do país. É tudo diferente, pessoal. Muito diferente, né? Hoje já estou completamente adaptada, mas no início não foi fácil. Então, muitas vezes são períodos assim, que são períodos em que a gente precisa de uma ajuda. São períodos que a gente, né? Então, a prevenção, Lohane, justamente, a prevenção e o autocuidado, o autoconhecimento, tudo isso vai ajudar a pessoa, porque nas mudanças de vida, então, não só no desemprego, por exemplo, mas às vezes você tá numa carreira, você vem desenvolvendo uma carreira, mas não está feliz. E quando você não está feliz, o que acontece? Você precisa fazer um planejamento, um redirecionamento para mudar de vida. Por isso que também o nosso objeto na psicologia é a transformação, sabe? O ser humano não tá bom, a gente precisa transformar alguma coisa. Sou eu que magicamente vou com a varinha? Não, de jeito nenhum. O cliente vai fazer a parte dele e vai ser ambas as partes, certo? Então, não existe nada que não seja com uma caminhada, com um esforço, com a parte que precisa ser feita, sabe? Então, é bem por aí. Daí, essa questão da prevenção era justamente o que eu ia falar agora, coincidiu da Lohane apontar aí, porque o nosso trabalho tem sido cada vez mais preventivo, né? Quando necessário, ele também é interventivo. O que é ser interventivo? Quando são... colocadas algumas medidas, algumas coisas, quando é necessário fazer uma avaliação psicológica, né? A gente normalmente trabalha muito com a avaliação clínica, que é a questão da gente ver sinais, sintomas, essas coisas todas, mas às vezes é necessário uma avaliação através dos instrumentos
psicológicos, certo? Mas até antes que as coisas, assim, algo que não tá bom se instale, o ideal é justamente a prevenção. Como é que a gente previne? O conhecimento. Até porque nós falávamos agora há pouco na questão do preconceito. E o preconceito é justamente um conceito prévio, né? Destituído de uma base, de uma razão. Então, a informação, ela destrói preconceitos. A informação, ela ajuda a gente a se compreender. A informação, ela nos ajuda a realmente resolver questões nossas, entende? Então, cada vez mais, que nem eu falei, nesses 20 anos a psicologia evoluiu bastante, então cada vez mais a psicologia ela tem saído das quatro paredes do consultório, né? Hoje nós estamos online e hoje nós temos diversas modalidades de serviços e produtos que ajudam, que são feitos, que são modelados para ajudar. Às vezes a pessoa é muito ajudada, digamos que ela está com problema de procrastinar as coisas que ela precisa fazer, certo? Digamos que ela não consegue organizar a rotina dela e ela tudo vai deixando para depois, e isso se torna um problema para ela. E aí, de repente, ela vai lá na internet e acha um curso online bem feito por um psicólogo e que propõe essa mudança, propõe essa transformação, né, através da informação que ele vai fornecer. Então essa pessoa vai, muitas vezes ela assiste aquele curso, ela coloca em prática aquilo que é sugerido, né, orientado, e ela tem uma transformação. Olha que legal! Com um custo reduzido, digamos assim, com um tempo reduzido, ela não precisou se deslocar. E então hoje, por isso que eu digo hoje, a psicologia ela é tão fantástica que hoje ela está cada vez melhor, hoje ela está cada vez mais evoluída. Então esse é apenas um dos exemplos. Existe hoje também inúmeras formas, né, da gente tratar diversas demandas em grupos, sabe? Então, e nesses grupos, muitas vezes são questões terapêuticas mesmo, são questões que trazem para o alívio de sintomas, que trazem para essa coisa de botar para fora aquilo que está difícil. Então, existem diversas modalidades, diversas questões, e é por isso que, não sei se vocês viram lá quando eu coloquei o post lá hoje chamando para essa live, quem não viu depois dá uma olhadinha lá. Tem como se fosse sentada duas pessoas, né, no consultório, e daí a cliente, né, ou o paciente tá lá com aquele emaranhado de coisas, e aí a psicóloga tá puxando o fiozinho para enrolar, para ajudar a enrolar. Então isso mostra que a relação como ela é, a compreensão, a escuta e todas as outras coisas mais farão com que o cliente, se escutando, se entendendo, se aceitando, ele vai melhorando e voltando ao seu estado de maior equilíbrio. Porque em saúde mental, gente, a palavra mágica é equilíbrio. Mágica não é bem a palavra que eu gosto, sabe? Mas a palavra principal, a palavra fundamentadora é equilíbrio. Então, falando em equilíbrio e já caminhando para o final, eu gostaria de falar para vocês que esse mês estou lançando psicodesafios, que são, o nome dele é Ansiedade Equilibrada. Os psicodesafios. O que é que são psicodesafios? São desafios diários que serão entregues às participantes do grupo, é feito num grupo, é exclusivo para mulheres, é um grupo fechado. E justamente nós vamos tratar a questão da ansiedade para aprender a vivermos de uma maneira mais leve, com menos ansiedade. Significa que vai eliminar a ansiedade, significa que vai acontecer um milagre e que a pessoa que entrar no grupo nunca mais... Não, de jeito nenhum. Deus me livre prometer coisa nenhuma. Olha, desconfie sempre de profissionais. Geralmente não são psicólogos que fazem isso, porque nós psicólogos, nós somos regulados pelo nosso Conselho Federal e Regional de Psicologia. Mas nós não podemos prometer cura, nós não podemos prometer milagres. Mas assim como a gente vê em outras áreas de conhecimento, por exemplo,
tome esse chá e fique com a barriga zero. Não tem por aí? Tem. A dieta da sopa, que nunca mais você vai ganhar quilos, você vai ficar... Tem essas promessas aí, né? Esse mercado aí faminto e alimentando esse tipo de coisa. E aí existe isso também na parte da psicologia. Eu já vi algumas coisas tipo ansiedade zero. Não tem ansiedade zero, até porque a gente precisa ter ansiedade sim. Faz parte, como eu já venho falando para vocês nas mídias, mas a gente precisa tirar o proveito, tirar a parte boa da ansiedade, porque tem o lado bom da ansiedade sim. O que a gente não pode é ficar no sofrimento do transtorno da ansiedade, certo? Então, gente, como eu ia falando, meu grupo são 10 dias, é exclusivo para mulheres, é baseado na psicoeducação, que justamente são esclarecimentos, são informações científicas fundamentadas, ok? Tudo legalizado dentro do Conselho Federal de Psicologia, nada é do acaso, nada é tirado de livro de autoajuda, então tudo é exatamente com base para que haja transformação do nosso dia a dia. Então as pessoas que querem transformar, que querem melhorar com relação à ansiedade e que fizerem o curso, é aberto a todas as mulheres, por ser psicoeducação, até familiares, porque existe isso também na psicologia. Nós não podemos atender a nossa família, né? Que nem a minha mãe tá aqui na live, mas ela não pode ser minha cliente, ela não pode ser minha paciente, certo? Quando eu falo com ela, eu falo com ela como filha. Ela até me fala algumas coisinhas dela, mas ela tem a psicóloga dela. Eu não sou a psicóloga dela, eu sou a filha dela. E muitas vezes eu dou algumas orientações, muitas vezes eu falo alguma coisa, mas eu falo do lugar de filha. Eu não falo de um lugar profissional, que seria um lugar privilegiado, isento desse viés que tem, sabe? Então, porque a gente precisa de uma certa neutralidade para que haja uma efetiva contribuição, entende? Então, já com relação à psicoeducação, não, é para todos, não tem importância, porque é algo do terreno da aprendizagem, é algo do terreno, não é psicoterapia, é completamente diferente, mas ajuda bastante. E justamente por ser algo para todos, é extremamente acessível. O valor, inclusive desses psicodesafios, é muito, mas muito menor mesmo, não tem comparação com relação a outros serviços da psicologia, certo? Como a psicoterapia, por exemplo. Então, gente, o nosso horário está quase estourando. Hoje eu passei até um pouquinho mais do que eu tinha imaginado para falar, me empolguei, amo demais a minha profissão. Não sei se vocês têm alguma dúvida para colocar. Quem quiser maiores detalhes a respeito desses psicodesafios, né, de como eu posso explicar no privado para vocês. Me procure, mande mensagens, ok? Então, para ter uma vida mais leve, com menos ansiedade, a gente pode sim se permitir viver essa experiência, e conforme o comprometimento de cada um, vai haver resultados para cada um. Certo, pessoal? Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, tá bom? E convido para amanhã mais um tema aqui conosco, às 2h da tarde, no Janeiro Branco com a Luna. Ok, gente? Deus continue nos abençoando. Um beijo. Até mais. Tchau, Rose.